Tem que comer o pão com manteiga dele, pão de queijo fielmente, todo dia tem que Pão de comer. queijo, gente, pão de queijo é sagrado, né? BH, né, Minas? Ô, Marcela, pão de queijo é sagrado, né? Eu quando o Diego Costa jogou no Atlético e saiu daqui, ele pode sair e criticar o Atlético, ele pode sair e criticar o Mineirão, ele pode sair e criticar a cidade, ele pode criticar qualquer coisa, mas ele criticou o pão de queijo. Isso pra mim é imperdoável. É imperdoável. Imperdoável. E eu sou rancoroso com quem critica o pão de queijo. Pão de queijo aumenta muito a glicose? Então, o pão de queijo é um dos farináceos, né? Então, prejudica um pouco no pico de insulina. Só que, se for acompanhado com uma fonte de proteína, por exemplo, um queijo, um frango desfiado de recheio, um creme de ricota, mas isso é muito um ovo, aí tudo bem. Ah, não, peraí, gente. Peraí. Quer dizer que eu adoro pão de queijo e como... Não vou dizer que eu como todo dia. O queijo eu como todo dia. Ótimo. Todo dia. Eu acho até que não deve ser muito bom. Eu como queijo todo dia. Com queijo branco. Depende da quantidade. Que tal 4 fatiazinhas. E aquele queijo trança que eu compro próximo da minha casa. Tem um armazém. Sabe aqueles armazéns antigos? Sei. Antigos, coisa pendurada, lata de feijão. É naquele lugar que eu compro e é muito bom por sinal. Eu como um pedaço de queijo trança ou palitinho. Chega a ser mussarela? Mussarela, mas bem branquinha. Tá. E uns 3 pedaços de queijo fresco. Tá. Cafezinho, às vezes com açúcar, às vezes sem, depende do café. Se o café é ruim, sem açúcar não desce. Se o café é bom, sem açúcar. Então, se eu como queijo e como um pãozinho de queijo, ajuda? Ajuda, que aí não tem aquele pico de glicose se fosse somente o pão de queijo ou somente algum outro farináceo. Mas o que a proteína, como é que ela age, A proteína, ela age como se fosse um regulador desse pico de glicose no sangue. Então, por exemplo, toda vez que você ingere uma fonte de carboidrato, você dá um pico de glicose. Sim. E você fazendo vários picos ao longo do dia é prejudicial, até mesmo para o emagrecimento, se essa pessoa deseja emagrecer e para a saúde, né, em si. A proteína, ela vai agir assim como a fibra também. Algum alimento, fonte de gordura boa, também auxilia nesse pico. Quais, por exemplo, que tem fibra que são muito bons? Gordura assim? boa? A gente pode dizer que o abacate é uma fonte de gordura boa. O queijo é uma fonte de gordura boa. Inhame é bom? Inhame é bom, mas o inhame ele entra mais como os legumes ali, tá? Eu não costumo passar o inhame como fonte de carboidrato em si. Não, mas de fibra não... Sim, de fibra é ótimo. De fibra, sim. É ótimo, mas falando assim de fonte de gordura boa, assim. Então de por gordura exemplo, boa, vamos voltar. Castanhas, oleaginosas. A castanha, tipo castanha do Pará? Isso, castanha do Pará. Mas quantas eu posso comer? Se você falar comigo que são só 4, eu como 8 normalmente. Aí depende do que vai acompanhar essa castanha. Então, por exemplo, para não tornar essa refeição também muito calórica. Então, por exemplo, se você vai consumir um iogurte com frutas, quantidade grande, tá? Não é pouquinho fruta, não. Vamos supor, uma combinação. Um iogurte ali, natural. Não gosto dele puro. Então, beleza, vamos tornar esse iogurte gostoso. Adicione ali 200 gramas de melão, melancia, abacaxi, que são frutas, morango, que são frutas baixas em caloria, então a gente pode consumir mais. 200 gramas de morango é muita coisa. Muita coisa. Então, vai dar o quê? 50 calorias, mais ou menos? 200 gramas de morango, assim, vamos dizer? E aí, se você adiciona essas frutas com o iogurte e aí algumas castanhas trituradas, hoje em dia a gente consegue comprar, né, a castanha triturada, ou então você picar ali, ou comer junto, tanto faz, já torna uma refeição fonte de proteína, rica em fibra, com água, porque essas frutas que eu citei são frutas ricas em água, e aí você já tem uma refeição completa.